bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que assim, praticamente gira na sua mente. E é uma espiral, o espiral não tem fim, ele não tem começo, então eternamente a gente vai estar girando nessa sua cabecinha e trazendo informação, trazendo amor, luz e principalmente instrução, que é o que mais a gente precisa. Gente, ontem, para mim, foi 1º de maio. Para você que está assistindo no YouTube aí, essa data, hoje é 2 de maio. Eu tenho que falar sobre isso, porque constantemente, ao chegar no planeta Terra, tanto na forma de vida carnal, quanto na forma de vida espiritual, o que a gente está fazendo? Trabalhando. Parabéns da plataforma Espirais de Luz para todos os trabalhadores do mundo, que são eles muito dignificados com essa ação. Mas vamos falar sobre trabalho e evolução, um tema muito interessante, porque, gente, segundo a doutrina espírita, o trabalho ele pode ser entendido como uma lei soberana e universal, ou mesmo como a própria lei da natureza, além de ser uma necessidade para o ser espiritual que está encarnado. É até interessante a gente falar que o trabalho e a evolução caminham juntos, porque quando você vê que uma pessoa vai estagnar, o que acontece? Ela se torna um morador de rua. Ela não consegue trabalhar. Ela consegue alimentar a inércia. Ele fica inerte. Ele não consegue fazer algo ali ou fazer algo acolá. Ele só consegue viver aquilo mecanicamente. Aquela vida mecânica, aquela história mecânica, né? Então, ele não trabalha, ele não evolui, ele está estagnado. Ele é que... Sabe por que eu estou falando isso? Porque é essa história. É o trabalho que garante, desde o sustento das necessidades primárias, até mesmo a continuidade da riqueza familiar de um indivíduo. E isso porque ele possibilita ao espírito, gente, desenvolver sua inteligência e capacita o homem a ter novas visões do mundo. E não para por aí, porque a conduta do homem durante essa realização desse labor é de extrema importância, porque tanto para o seu sucesso no plano material, quanto para o seu caminho no plano espiritual, ele tem que conseguir esse equilíbrio, né? Uma boa atitude dentro do trabalho, para conseguir esse progresso. Então, tudo que ele realizar precisa estar embasado em bondade, caridade e bem coletivo. Porque o trabalho envolve o bem coletivo. É interessante a gente começar a compreender isso, por quê? Porque é o seguinte, você já viu que é necessário a gente trabalhar, é necessário a gente ter um envolvimento com outras pessoas. E esse envolvimento, essa codependência, é que, aliás, até a interdependência traz essa capacidade, traz essa oportunidade de você estar ali, convivendo com as pessoas, vivenciando o que elas vivenciam, e ao mesmo tempo você está praticando tudo aquilo que você está aprendendo ao estudar, ao absorver a doutrina espírita, que é interessante. Seguindo ainda, é uma coisa ainda muito lógica da doutrina, que a doutrina é maravilhosa, né? Ela nos fortalece e nos conforta todos os dias. Então, se por um lado o espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, se ele escolher e realizar essas ações de forma errada, também pode atrasar o seu caminho de ascensão. Então, este encarnado ainda que não iniciou seu processo, né, de reforma íntima e acordou para uma realidade sobre a vida futura, o que é a vida futura? É a vida após a morte. É indispensável que ele vigie as próprias atitudes cotidianas, já que são nossas ações que, quando negativas, atraem os espíritos inferiores, que se aproveitam dessas atitudes, tanto para nos influenciar erroneamente, quanto para também sugar nossas energias geradas nos momentos de desespero e aflição. Exato, nós somos alvos, nós somos vítimas desse tipo de situação. Gente, olha, eu vou parar nesse parágrafo para falar sobre isso, porque é importante. As pessoas acham, quando a gente fala assim, vamos falar sobre trabalho e evolução. Aí trabalho e evolução só envolve o empregado, só envolve o subordinado. Nós estamos falando de trabalho. O trabalho, ele agrupa
desde aquele que é a cabeça desse trabalho até a última pessoa que trabalha apenas na faxina para limpar aquele ambiente. Desse nível para esse aqui, ó, de hierarquia, não de pessoas, nem de valores pessoais, hierarquia profissional, dentro desse ambiente tem que haver respeito. Outra coisa que tem que haver, dignidade, bondade, caridade e amor. As pessoas têm que ser bem tratadas no ambiente de trabalho. E isso começa do seu supervisor. Não é daquele mais inferior dentro da hierarquia da empresa. É dentro o superior, o dono da empresa, ele tem que chegar e falar: eu sou o exemplo para os meus funcionários. E essa é uma das partes mais difíceis, porque nós temos aí o abuso de poder. Quanto mais poder você dá para um ser, infelizmente ele entende que ele pode ser Deus e mandar e desmandar nas pessoas. Esse é o problema do ser humano. É aí que erra na falha. A falha da conduta trabalhista dentro de uma empresa, ela provoca o que nós chamamos de estagnação mental do ser. Ele não consegue evoluir. Ele pode ter a riqueza que for, o status que for, que ele só pensa de uma forma. E há grandes chances dele despencar de uma vez dessa corrida desenfreada, sem respeito e sem limites que eles mesmo se dedicam, né, a realizar. Então, o trabalho, ele só é dignificante se a sua atitude trabalha para isso. Começa daí. A segunda coisa que é interessante da gente falar é que Deus está sempre trabalhando, observando e sabendo de tudo. Se você sabe que Deus é natureza, vou falar de novo. Deus é natureza. Se você observa que Deus é natureza, você descobre que Deus trabalha o tempo todo. A natureza, ela não para. O tempo todo, no plano físico, toda a matéria não para. Ela trabalha. O tempo todo. Desde uma semente que é soprada no ar, que cai na terra, germinada, ela cresce, se torna uma árvore, que vira, que dá um fruto de novo, que solta de novo a semente. É um trabalho que não para. Eu estou falando da árvore. Vou falar uma coisa mais inerte ainda. A pedra. A pedra está lá parada, mas ela está sofrendo a ação do tempo. Então ela desgasta, ela sofre erosão, ela sofre efeitos por exemplo, de água, chuva, vento, enfim. Isso tudo é um trabalho da natureza. E Deus é natureza. Deus não para. Um minuto. O motivo dele ter criado nossos mentores espirituais que estão sempre ao nosso redor, nos intuindo para que busquemos o nosso lugar no espaço e tempo presente, é assim que ele nos exemplifica. Para que possamos trabalhar a fim de contribuir positivamente com as leis de transformação da natureza. Deus é a inteligência suprema. Ele trabalha incessantemente. Ele organiza o espaço e o tempo, fornecendo aos indivíduos, gente, oportunidade de contribuir com as leis que regem as reencarnações, onde uma delas, a do trabalho, é uma ferramenta indispensável para a evolução da sabedoria do espírito, aproximando-o de vibrações mais elevadas. Se observarmos, a gente vai descobrir que é uma contribuição do homem com a criação, já que é uma ferramenta de conexão com o divino que existe dentro de nós e que se torna acessível por meio da execução do trabalho. Então, nesse momento, o homem consegue colocar a sua centelha de divindade no seu trabalho e, dessa forma, penetra em camadas muito profundas das tramas na existência. É muito interessante essa parte. Olha, indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, né, que é um dos trechos que citam o trabalho como ferramenta de evolução da inteligência e produção de alimento para o espírito.
Além de citar que a máxima a ser observada é ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Né? Nesse pedaço, nesse trecho, ele fala assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. É aquela famosa frase: Deus ajuda quem cedo madruga. É uma verdade. Se você busca e acha, se você ajuda-se a si mesmo, né, e ajuda a tudo ao redor, você entende que as duas máximas da lei cristã, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, tá ali impressa no trabalho. E é uma das maneiras que a gente tem de executar essas leis, de colocá-las em prática para a nossa evolução, é o trabalho. Olha, trabalhar é algo natural e necessário ao homem, como é citado no trecho ainda do Evangelho. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Não adianta você ir para uma reunião espírita pedir um emprego, sendo que você não está querendo trabalhar. Você precisa do emprego só para você resolver aquela situação. Mas você não está pensando nesse emprego ou nesse trabalho como uma coisa dignificante na sua vida. A partir do momento que você começa a encarar qualquer trabalho como dignificante, meu amigo, não falta não, viu? Eu posso falar para vocês por experiência própria, nesse sentido. Olha, ainda temos no mesmo assunto no Livro dos Espíritos, capítulo 3, que além de deixar claro que toda ocupação útil é trabalho, fornece também algumas respostas sobre as leis do trabalho. Vamos entender, então, sobre isso aqui, que é muito prático. O Livro dos Espíritos, ele vem, pergunta e te responde e já deixa bem claras as coisas. A pergunta 674 fala: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Na 675 fala: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Qual a influência do trabalho na evolução do espírito? A necessidade do trabalho no plano terreno influencia em demasia na evolução do espírito. E, afinal, ele ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. Gente, essas virtudes aqui citadas são importantíssimas. Disciplina. Se você não tem disciplina, você não vai a lugar algum. Já começa assim. Porque a disciplina é essencial. Respeito, você tem como se infiltrar nos grupos, porque você respeita todos. Proatividade, ou seja, você somente está ali trabalhando, você consegue prever algo, fazer algo, ajudar algo antes que seja pedido, ou seja, uma proatividade, ser proativo, a resiliência, que é uma das características mais importantes, que é a nossa capacidade de aceitação e entendimento da própria situação em que vivemos, sem a necessidade de condenação, ou de julgo, ou etc. Então, seguindo todas essas premissas, o caminho desse encarnado pela vida vai estar recheado de compreensão, gente. Devido a isso, irá sempre procurar as melhores soluções para qualquer situação que esteja ou venha enfrentar em seu caminho. Por outro lado, se essa atuação é feita com o objetivo de enganar, prejudicar, burlar regras necessárias e ser fonte de reclamações, aí sim vai resultar em consequências ruins ao espírito e acaba se tornando um desafio a ser enfrentado a cada dia. Então, é um trabalho que a gente chama de expiação, né? Não é um trabalho.
Então, o trabalho não deve ser encarado como uma obrigação desagradável. Prestem atenção nisso, eu vou falar sempre isso. O trabalho não deve ser encarado como uma obrigação desagradável que se encerra com uma comemoração na iminência dos dias de descanso. Ao contrário, ele precisa ser relacionado aos conceitos da lei da natureza, que o representa como maneira de bem viver a vida e galgar passos para a libertação espiritual. É por isso que a maioria das vezes que você conversa com alguém que está trabalhando num lugar, que está infeliz de trabalhar ali, a gente fala assim, olha, você tem que parar para pensar um pouco se realmente é isso que você quer. Trabalhar nesse lugar com a insatisfação te acompanhando do lado, a sensação de que não tá bom, isso não é bom. Se você trabalha num lugar que você sente essa sensação, eu vou te dar um conselho, procure um outro emprego. Procure olhar ao seu lado, procurar uma nova situação, ou transforme esse ambiente onde você está num ambiente propício à sua aceitação positiva. Essa capacidade, você só consegue ter depois que você realiza reforma íntima no seu espírito. Aí você, em qualquer lugar que você for, você se sente bem, você não se sente mal, você não espera o final de semana para comemorar, tá? É por isso que a gente tem que entender que o importante é que a oportunidade de prática da paciência, humildade e comprometimento seja aproveitada ao máximo para que o labor terreno ou o trabalho se conecte com o seu lado espiritual. Então, aquele que contribui e oferece de boa vontade, tá, sua atuação para a melhoria de algum aspecto social, conquista a proximidade com os benfeitores espirituais. Sem a possibilidade de trabalhar, o homem permaneceria o quê? Imaturo com relação à inteligência, pois não teria a ferramenta que possibilita a ocupação plena da mente e nos torna úteis para as pessoas e para o mundo de uma forma geral. Então, a oportunidade de operar boas vibrações agindo pelo benefício da criação. Com certeza, existe um limite para esse trabalho, gerando um tempo de repouso desse indivíduo. Olha, eu sempre vou repetir isso para vocês. Gente, tudo que é demais é prejudicial. Então, procura entender que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Você vai trabalhar, ok, mas você não vai trabalhar 24, 48, 72 horas sem parar. Seu corpo físico necessita de descanso, de refazimento, tanto orgânico, físico, quanto mental, psicológico, para você continuar mantendo aquele trabalho num ritmo bom. Isso é engraçado, que eu lembrei de uma amiga minha que ela trabalha, ela quase não dorme. Dá vontade até de ir na casa dela agora para poder pegar essa palestra e ler para ela 30 vezes. Amiga, você tem que dormir. Você tem que parar um pouco, repousar e dormir. Entendeu? Porque, por mais que seja árduo o trabalho, ele necessita que o corpo se refaça. Então, ele te dá o que a gente precisa, que se chama disciplina. E o mais interessante, nada em nossas vidas deve ser realizado de maneira exagerada. Isso só resultaria em desgaste e sobrecarga. Valorizemos o período de repouso, que é fundamental para que as energias sejam recuperadas e a atuação não seja prejudicada. É por isso que está nas mãos do livre-arbítrio que possuímos a responsabilidade de medir corretamente a quantidade de trabalho a ser exercida sem cair nas amarras da preguiça ou da ambição. Porque é duas coisinhas que vão te atrapalhar. Uma é a preguiça e a outra é a ambição. As pessoas têm ambição e preguiça ao mesmo tempo. Elas querem não trabalhar e ficar ricas. E ter uma vida ganha, sem precisar fazer nada, sem ter que se sacrificar, nem nada. E, na verdade, não é assim que a vida funciona. Porque a partir do momento que nós chegamos aqui no planeta e que nós assumimos o nosso corpo físico, nós começamos o nosso trabalho de evolução em prol de nós mesmos. Então, o trabalho, ele tem que ser dignificante e não
desgastante. Para pensar, analisa direitinho, absorve essa informação, repassa, porque aqui a gente é assim, a gente pega essa informação, joga para você e você joga para o próximo. Porque a gente quer isso. Vai, instrua-se. É essa palavra, é essa a ordem de Jesus para todos nós. Gente, eu espero que tenha ficado muito claro. Parabéns a todos os trabalhadores do nosso planeta Terra e, quiçá, do universo todo. E vai lá, curte nossa página no Facebook. Vai lá e se inscreve no YouTube, Espirais de Luz, ativa o sininho que tem uma palestra para você lá, te esperando para te dar alguma orientação, ou abrir seus olhos, ou mesmo te ajudar a se informar. Porque esse aqui, meu amigo, é o nosso trabalho. E nós não abrimos mão dele. Até a próxima. Beijos de luz.